Excelente. Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Praif. E, primeiramente, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Dante Riveiros. Eu sou do Paraguai. Eu moro em Cidade do Leste, na fronteira entre Foz. E eu sou nutricionista de profissão, trabalho na área da saúde. Sempre gostei muito, tudo que tem a ver com funcionalidade. Eu acredito muito que o corpo funciona de uma maneira fisiológica e que a saúde e a doença também são condições fisiológicas. Por quê? Porque esse tipo de procura dentro da minha profissão me fez chegar onde eu cheguei hoje em dia. Eu sou também pós-graduado em adequação nutricional com o Dr. Laí Ribeiro. Então, minha área, minha visão em geral é muito mais funcional e no ímpeto da saúde. Por quê? Porque hoje eu vou falar com vocês sobre essa multinacional asiática que tem a ver com saúde, com bem-estar e com fisiologia, com tudo aquilo que eu acredito. Sem mais delongas, eu vou começar aqui. Perfeito. A nossa realidade atual é que a gente tem um processo de nascimento, envelhecimento, dores, sofrimento e morte. Eu sempre falo que a morte é a parte mais tranquila. O que é difícil é ter um sofrimento desnecessário. E o sofrimento também é uma questão relativa. Você pode sofrer o exercício agora, ou você pode sofrer a fraqueza no futuro. Você pode sofrer comer direitinho agora, ou você pode sofrer ter uma doença por causa de má alimentação. Então, na vida, todo mundo vai ter um processo de sofrimento, mas todo mundo tem que escolher qual é o sofrimento que quer escolher, que quer sofrer, entre aspas. E o panorama atual da nossa saúde é que a gente tem uma baixa qualidade de vida, uma crescente incidência de dor crônica, uma alimentação cada vez mais industrializada, cada vez tem sido criado mais consciência sobre voltar a comer comidas naturais, comida não processada, comida da roça. Graças a Deus, né? Hoje em dia, o mundo cada vez está dando mais um olhar com respeito a isso. Temos também o fator de estresse e também o fator de adoecimento da população. E a realidade em si é que a segunda indústria mais milionária do mundo é a indústria farmacêutica. Todo mundo sabe que numa esquina pode ter umas três, quatro farmácias e no máximo um supermercado. A realidade é que tem mais farmácia que supermercado. Por quê? Porque todo mundo tem a cultura de tomar remédio. Mas o remédio é um fator que só anula a manifestação que o corpo tem por causa da doença. O remédio não trata diretamente a doença. Ele ajuda a tratar os sintomas. Sim, tem remédio que ajuda a tratar a doença, mas os remédios para dor, por exemplo, é para cortar o sinal da dor. Então, a Prime nasce de duas palavras principais, que é Prime Life, auge da vida. Esse nome carrega em si o propósito de oferecer a mais alta qualidade de vida que nossos membros e clientes podem conquistar ao utilizar e compartilhar nossa linha de produtos de bem-estar. Ela produz soluções inovadoras com tecnologia, saúde e bem-estar, abrindo caminho para oportunidades reais de transformações de vida. Mais do que uma marca, a Pride é um movimento global, um movimento que conecta pessoas ao seu melhor potencial, promovendo saúde, prosperidade e qualidade de vida em cada detalhe.
Prive é líder global. Ela está presente em mais de 80 países e regiões com uma tecnologia única. A nossa missão é inspirar a comunidade global com essa saúde, beleza e prosperidade. E o nosso produto estrela é o iTeracare, que é do que hoje a gente vai falar principalmente, né? Ele um dos produtos, é o produto mais incrível que eu conheci até agora. E realmente ele é essencial para as famílias em todo o mundo. E ao mesmo tempo, ela quer se posicionar em uma das 10 maiores empresas de marketing na rede do planeta. A missão da Prive é que tenha um Iteracare na casa de todas as famílias. Essa é a sede na Malásia, né? Ela é uma a gigante asiática. Esses são o Conselho Administrativo e futuramente, que são os líderes, eles são os especialistas em marketing, né? Mais de 25 anos nessa área, e eles tiveram a visão de construir uma rede que você consegue tratar a saúde e tratar a saúde financeira. A Price tem diversos prêmios de reconhecimentos a nível global. E, antes que nada, eu vou falar uma inserção de responsabilidade, né? O dispositivo, a Iteracare, é certificado como um eletrodoméstico. Foi verificado como seguro para uso, não emitindo radiação prejudicial e possui rótulos que permitem a distribuição internacional. O Iteracare não é um dispositivo médico e a Price não fornece conselho médico. O dispositivo não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Seu uso não substitui a confiança em tratamento médico ou aconselhamento de um profissional de saúde qualificado. Sempre consulte seu médico ou outro profissional da saúde caso tenha alguma dúvida sobre uma condição médica ou para obter orientações específicas sobre o uso ideal do iTeracare. Dentro da nossa empresa, temos muitos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas que trabalham na área integrativa, naturópatas. Então, ele é utilizado como uma ferramenta para ter saúde, mas ele não é um aparelho de saúde. Por quê? Porque se você colocar na parte administrativa, que é um aparelho para a saúde, o Estado vai entender que é para tratar doença. Mas tratar doença é uma questão, tratar saúde é outra questão. E o Iteracare é um produto que trata saúde. Mas qual que é o detalhe aqui? Quando mais saúde eu tenho, menos doença eu terei. Esse que é o princípio de tratar saúde. E o Albert Einstein, ele dizia que o futuro da medicina será a base de frequências, que é uma grande realidade. As nossas células, elas trabalham, o nosso corpo, ele trabalha de maneira energética. E o começo da dor, da doença e dos problemas sempre tem a ver com um bloqueio energético. Segundo a medicina tradicional chinesa, toda dor carrega consigo um bloqueio. Quando você faz uma acupuntura, por exemplo, você entra no ponto energético de bloqueio e desbloqueia. Esse é o princípio. As frequências terahertz foram descobertas lá por 1980, por um cientista americano.
Esse terahertz é utilizado dentro das telecomunicações e ele é totalmente inofensivo para uso humano. Ele oscila entre o micro-ondas e o infravermelho. O terahertz é um tipo de frequência não ionizante, ou seja, ela não tem energia suficiente para promover elétrons de átomos ou moléculas, sendo inofensivo para tecidos biológicos, por isso que é seguro para o corpo humano. Como a frequência terahertz é energia quântica ajudando voltagem celular? Eu já falei para vocês que as células elas têm energia, o nosso corpo tem energia. Tanto é que isso pode ser medido. E uma célula normal, ela oscila entre 70 e 100 milivolts. Uma célula, quando ela começa a ter estresse e inflamação, a frequência vai começar a diminuir entre 50 e 60. Começou a ficar ruim, estado normal, ela começa a se apagar, fica entre 20 e 5 milivolts. Quando você recarrega usando a frequência terahertz e a energia quântica, a célula ela consegue absorver essa frequência e recuperar o milivolt. O que que significa isso? Se você tem, por exemplo, um celular Samsung, o carregador do iPhone não vai funcionar nele. E se você tiver um carregador de iPhone, se você tiver um iPhone, o carregador de Samsung não vai funcionar nele. Significa que to, cada célula do corpo humano, ela tem que ter um tipo de energia específico na qual ela vai conseguir se carregar. E essa é a frequência terahertz em conjunto com a energia quântica. Quando você compreende que o mais importante é que a energia celular seja estável, você compreende que você consegue adquirir saúde. É a partir daqui que tudo começa. A gente tem diversos tipos de artigos e pesquisas sobre a frequência terahertz. Se você colocar no PubMed ou em outras revistas de prestígio médicas, né, vocês conseguem ver que esse aparelho realmente, que essa tecnologia realmente já foi utilizada por seres humanos com ótimos resultados. Ela é considerado uma tecnologia 5 estrelas para o combate da inflamação. Por quê? Porque inflamação tem muito a ver com a energia desregular das células. E como o terahertz ele carrega a energia celular, ele ajuda a controlar, entre aspas, a frequência da dor. E isso foi emitido pelo Instituto de Pesquisas de Tecnologias Químicas de Pequim. O nosso aparelho é considerado um aparelho 5 estrelas, tendo a nota máxima para dor. Tem pessoas que relatam que o efeito do terahertz foi muito mais rápido do que o do analgésico e foi muito mais permanente. Os primeiros dispositivos. Eu falei para vocês que o terahertz foi descoberto nos anos 80, mas a maioria dos aparelhos, eles não tinham uso médico. Os primeiros aparelhos que começaram a ter um uso mais clínico médico foram criados lá em 2014 pelo médico científico, o professor Yankee, que ele alcançou um marco inovador em inventar com sucesso os primeiros dispositivos. Naquela época, esse produto ele custava em torno de 412 mil dólares. Era um aparelho exclusivo para hospitais e clínicas. Com o tempo, ele foi evoluindo e, com isso, o preço ficou muito mais acessível. E em 2021, a Prife adquire a patente e passa a ser
a distribuidora oficial. Em 2019 saiu o primeiro dispositivo de terahertz. Em 2021 saiu a quarta geração. E em 2024 saiu a quinta geração. Cada vez mais evoluindo no requisito que se refere à praticidade, utilidade, bom preço, qualidade. E os nossos aparelhos têm o aval de vários relatórios, tanto dentro do Instituto de Pesquisas Químicas em Pequim, tanto o ITERA Premium ou o ITERA Pro, sendo eles testados e comprovados que realmente produzem ondas terahertz. Por que que eu estou falando isso? Porque se você colocar no AliExpress, na Shopee, dispositivo I terahertz, você vai encontrar um monte de cópias que custa 50, US$ 100, mas a realidade é que produzir um produto que gera terahertz em boa qualidade, seguro para o corpo humano, que tem estudo por trás, que tem a patente, como a Prive, você quer arriscar realmente colocar um dispositivo que você não sabe que ele não tem esses certificados no seu corpo? Então, uma das coisas mais importantes, eu que compro sempre aparelhos para saúde, dentro do meu consultório, eu tenho diversos aparelhos que tratam a saúde, que são parecidos ao terahertz. Quando você vai comprar, pelo menos eu sempre procuro saber se ele tem realmente estudos que comprovam que ele funciona. Então é muito importante o primeiro fator. A frequência funciona? Sim, você encontra estudos, mas o aparelho, ele realmente produz a frequência que ele diz que tem? Sim, ele produz. Então você consegue provar que o terahertz realmente é uma tecnologia incrível para restaurar as células e também comprovar que esse aparelho realmente produz as ondas terahertz. No Brasil, ele tem o selo do Inmetro e ele trabalha com três tipos de tecnologia. Tanto a energia terahertz como a energia quântica, elas se unem dentro de um quartzo óptico, que é como uma bucha de canhão. Esse é o quartzo que potencializa a energia terahertz junto com a energia quântica. E aí é que você tem uma sincronização energética inteligente, segura, eficaz e portátil. É uma energia que é considerada o dispositivo de frequência terahertz, ele é considerado o número um do mundo. É um produto revolucionário que utiliza a mais recente tecnologia para criar frequências terahertz. Por quê? Porque é isso que eu falei, a maioria dos aparelhos falsificados, eles produzem muito pouco terahertz, ou eles não produzem terahertz, ou ele até que produzem terahertz, mas eles não são seguros. Eles também produzem radiação. Então, isso daí é muito importante. E também ele tem o fator importante, que ele tem que penetrar profundamente nos nossos tecidos, no nosso corpo. Ajuda a melhorar a circulação sanguínea. A frequência terahertz também melhora a funcionalidade das nossas células e otimiza nossa saúde geral. Então, a Iteracare ele tem 5 características importantes: penetração, ativação, identificação, segurança, facilidade de uso. Quando eu falo de penetração, o terahertz ele consegue entrar dentro do corpo até 30 centímetros, agindo diretamente na medula óssea
Isso promove a circulação sanguínea e o que aumenta a temperatura corporal e fortalece a imunidade, auxiliando na recuperação do corpo. Ele também ativa as células troncos na medula óssea, sopra diretamente na coluna, ativa as células tronco, a frequência de terahertz ativa as células troncos dormentes da medula óssea, e o aquecimento dos ossos liberam células tronco para os nossos sistemas corporais. Então, ele é um ativador natural de fator de células tronco. Além do mais, ele tem o benefício do aquecimento do corpo. Ele fortalece quando você aquece o corpo, a frequência terahertz, o nosso dispositivo, ele emite um calor muito agradável que dá para sentir até o osso. E esse calor que o aparelho produz, ele fortalece o sistema imunológico, estimula a atividade das células, aumenta a oxigenação, o fluxo sanguíneo, ajuda a eliminar melhor os resíduos do corpo. Ele ajuda também a relaxar os tecidos, as fibras, a rigidez articular. Ele é um poderoso analgésico. Ele consegue. Se você, só para você ter uma ideia, tem um livro que fala sobre a temperatura ideal, né? Que é esse livro de Uwe Cardan. Ele fala que se você aumentar a temperatura do corpo em um só grau, você pode aumentar a imunidade até 5 vezes. É muito importante que você tenha uma ótima temperatura corporal e que seja em todo o corpo. Geralmente você é que tem pé frio, mão fria, sente muito o corpo frio, isso tem muito a ver com o problema de fluxo energético e o nosso aparelho ele ajuda a regular esses fatores que tem muito a ver com ter saúde. O segundo fator, ele é um ativador das células inativas por meio da ressonância. O terahertz, ele ressoa na mesma frequência das células humanas normais, gerando 1 trilhão de vibrações por segundo. É uma combinação da tecnologia meridiana chinesa e da tecnologia citológica ocidental. Qual que é um ponto importante, né? É o fator que eu falei, né? O dos carregadores. A célula, ela tem uma ressonância específica. E a frequência terahertz é a que ressoa com a célula humana saudável. Ela vibra no mesmo nível molecular que o nosso DNA e RNA e proteínas, influenciando nossa saúde positivamente a uma taxa de 1 trilhão de vibrações por segundo. Então, o princípio é o princípio da biorressonância. Ele ressoa com células vivas. Isso não é incrível? Esse princípio do terahertz é um princípio da energia de todas as células vivas. O outro fator é que ele tem a identificação. Ele vai fortalecer as células saudáveis e vai reparar as células danificadas. Ele vai ajudar a fagocitar as células que precisam ser fagocitadas. E isso ajuda muito no processo de detox, porque para detoxificar você precisa de células saudáveis e também melhorar as vias de detoxificação. Além do mais, ele tem segurança. O iTeracare é certificado e patentado pela Academia de Ciências e pela Sinochem, que pode ser utilizada por crianças, recém-nascidos e idosos. Sua segurança e eficácia foram comprovadas.
Esse dispositivo, ele não emite nenhum tipo de radiação ionizante, o que permite que a gente que nós possamos utilizar em seres mais frágeis, como os bebês recém-nascidos e pessoas que têm mais idade e idosos. Ele também é muito fácil de usar. Você não precisa estudar nenhum tipo de curso, fazer uma especialização para conseguir utilizar o aparelho do iTeracare. Ele é simples. A gente tem protocolos que a gente manda, mas você pode simplesmente tá dando uma dor, começa a usar ele. Coloca no ponto da dor e você vai ver que ele vai melhorar. Utiliza ele 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos de manhã, 20 minutos, 30 minutos no final do dia. Toma 3 litros de água frequenciada e me fala depois como você se sente. Depois de uma semana, duas, três. Realmente é incrível. Você já sente uma melhoria na primeira sessão. E se você fizer todos os dias um uso crônico, aí que vem o milagre. Ele pode ser utilizado em pessoas idosas, animais, bebês. Aqui a gente tem uma câmara BioWell Kirlian, que é um tipo de aparelho de biorressonância que mede o alinhamento energético do corpo humano. Quando a pessoa está desalinhada nesses pontos energéticos específicos, ela começa a ter problemas na parte onde essas energias estão dissonantes. Por exemplo, se a energia, a frequência do chakra do coração está desalinhada, provavelmente o coração vai começar a ter problema de saúde. É basicamente isso. O que significa alinhamento energético. O desalinhamento vai ser a causa e o princípio da doença. O processo de alinhamento nos permite voltar a ter saúde. E o que aconteceu quando você faz o uso do iTeracare? Só 15 minutos. 15 minutos, ele passou de ter 75% de alinhamento para 92%. Foi imediato. E o aparelho, ele é realmente muito, muito potente. Faz muito tempo que eu não vejo um aparelho que você possa sentir um efeito imediato em poucos minutos. Ele realmente é fora de série. E o mais importante, se você fizer uma hora de Care, que é absurdamente muito, que você de repente consegue, né? Faz meia hora de manhã, meia hora ao final do dia, né? Se você tiver muito problema de dor e você quiser um resultado rápido, você pode fazer isso, né? Por quê? Porque se uma hora de Care é como se fosse que você fez 10 sessões de acupuntura, 20 sessões de ventosa, 30 sessões de guaxa, 40 sessões de massagens. Imagina a potência desse aparelho, a praticidade. Você está na sua casa, no seu conforto, tratando uma doença como se uma dor como se fosse uma sessão de fisioterapia. É basicamente isso. Ele não ele ajuda potencialmente de uma maneira incrível a aliviar a dor. Ele tem o mesmo efeito da acupuntura, só que com total segurança. Tanto é que ela tem um seguro de responsabilidade civil de US$ 1 milhão, que certifica que qualquer tipo de problemas que possamos ter com os dispositivos, eles são cobertos por esse seguro.
Ele pode ser utilizado de diversas formas, tanto no cabelo ou na pele. Os secadores de cabelos emitem radiação, o que causa essas pontas duplas, né, nos cabelos. E o Iteracare emite zero radiação. Por exemplo, a minha esposa, ela coloca e faz o Iteracare no cabelo todos os dias. E o cabelo dela ficou muito mais lindo. E ela fala que ela sente o cabelo muito mais fortalecido, com mais saúde, com menos necessidade de lavar. Então, você lavando 2 vezes por semana, ele se mantém com volume adequado, ele não fica oleoso, ele não fica com frizz. Por quê? Porque o Terahertz ele já dá um fortalecimento natural e rejuvenesce as células do couro cabeludo. Olha que maravilha! Só de você levar esse aparelho lá para as mulheres, né? Pro cabeleireiro, né? Pro salão de beleza, você já consegue vender um aparelho lá. Porque realmente você, ainda mais se o seu cabeleireiro conhece você, né? No caso aí, se a Natasha, a minha esposa, ela foi no cabeleireiro dela. E o cabeleireiro dela comprou o aparelho, porque ele já conhecia o cabelo dela e realmente melhorou. E ele perguntou: o que que você fez? Que produto você usou? Não, esse negócio daqui. E ela levou, né? E aí o cabeleireiro colocou dentro de uma várice que ele tinha, e a várice começou a desinchar. E automaticamente ele já ficou assim: eu vou levar isso daqui, funciona. Então é um aparelho que realmente é simples, incrível, prático, fácil de usar. E ele também consegue ser utilizado na água. Por quê? A água, ela consegue carregar a informação do que você emite. Então, você consegue carregar uma água com energia terahertz, e isso significa que a água vai ter uma reestruturação, ele vai gerar uma reestruturação no corpo. Ele vai otimizar a função biofísica e a coerência vibracional. Vai ser que nem um remédio frequencial. Vai estar cheio de frequência terahertz. Quando você ingere uma água estruturada com terahertz, você está consumindo uma água que tem uma frequência super baixa em hertz. Porque o terahertz ele oscila entre 7,8 a 8 Hz. E a água mineral, por exemplo, ela está em 94 Hz. Significa que a água com nossa frequência, ela tem quase 13, 14 vezes mais eh, capacidade de hidratar a célula. É basicamente isso. Então, ele consegue dar uma coerência hídrica no corpo 13 vezes melhor que a água mineral. É basicamente isso. Por quê? Porque a água não é só água. A água carrega consigo informações, ok? A água tem que ter minerais, tem que ter frequências, hidrogênio, hertz, estrutura. Quando mais estruturada estiver a água, mais saudável ela é. Ah, Dante, e esse tipo de água, esse tipo de água que eu estou falando é a água que sai da nascente. Essa é a água ideal que você deve beber, porque a água que sai da terra, ela tem tudo isso que eu falei. Quando a gente toma água da torneira, água mineral, ela já não tem mais isso. Por isso que dar uma estrutura à água é um fator importante. E o Iteracare, ele cumpre essa função. Tanto é que se você que foi feito um estudo com microscópio de campo escuro, onde você consegue ver uma estrutura do sangue com água normal e uma estrutura sanguínea após a ingestão de água carregada com frequências terahertz.
você vê que tem incoerência na primeira foto e você vê coerência na segunda foto. A hidratação celular profunda, a regeneração tecidual, o aumento da atividade imunológica, o aumento da absorção intracelular, melhorando a hidratação e o fluxo de oxigênio, melhora também a fluidez sanguínea e o transporte de nutrientes. E apoia a terapia de detoxificação e estabilização do pH. Ela fica como uma água antioxidante. Então, você consegue, por exemplo, frequenciar uma jarra de água e fazer a terapia, tomar dois copos de água, fazer uns 20 minutos de sessão e depois tomar mais 2 copos de água. Quais são as precauções principais de uso? Grávidas não devem colocar na região onde fica o bebê. Tem que ser um pouquinho mais delicado, tem que colocar nas mãos, nos pés, tem que beber a água. Então, as grávidas, elas têm que ter uma certa cuidado e precaução, pelo menos no começo das terapias. Com o tempo, ela já vai reconhecer como ela vai se sentir mais confortável e ela consegue, sim, fazer terapia nela todos os dias. E vai ajudar muito, sim, no processo da gestação. Também feridas abertas e ossos fraturados não é indicado colocar nessa região. A pessoa pode colocar no resto do corpo e, obviamente, isso também vai ajudar, porque o corpo ele é sistêmico, ele está conectado entre si. Também não pode ser colocado em pessoas que têm marca-passo ou estém no coração, nem implantes, tanto oculares ou implantes e próteses. Então, não é indicado colocar nessa região em si. Essas pessoas conseguem colocar, mas não coloca diretamente nesses pontos, ok? E a Price, ela tem dentro do seu, é, dos, dentro da sua loja, dentro de tudo os seus produtos que ela produz, um ecossistema Price de bem-estar. E a Price evoluiu para um ecossistema completo de bem-estar, unindo tecnologia avançada, soluções de uso diário e design funcional para a vida moderna. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos aparelhos de biohacking que estão revolucionando o mercado. Primeiramente, a gente vai mostrar esse óculos lindo, que é o Envy-Speak e também o Aurora Optics, né? O Aurora é o óculos de sol e o Envy-Speak é o óculos de biohacking, né? Eles têm proteção de grau, ele tem íons negativos, ele tem anti-luz azul, ele é super claro e confortável. O mais importante aqui é compreender, primeiramente, o que significa a luz azul. Hoje em dia, a gente tem dois tipos de contaminação que mudou, recentes, podemos dizer assim, que mudou drasticamente nos últimos 50 anos. Se vocês começarem a pensar que em 1900, lá por 1800, 1900 mais ou menos, né? Vamos puxar por aí, foi criado o rádio. Depois do rádio vem o telégrafo. Depois do telégrafo vem a TV. E depois da TV veio a internet. E de lá para cá o mundo evoluiu absurdamente.
A gente tem milhões, milhões de satélites no mundo, antenas. Tudo isso é ótimo para nossa civilização. Mas hoje em dia também isso nos causa uma dependência. Nesse momento todo mundo está com o celular ou no computador, com luz acesa ou com a tela de luz em excesso, né? Porque antigamente, quando era de noite. Quando era de dia. Mas hoje a noite virou dia e o dia virou noite. A gente está vivendo num mundo totalmente incoerente com a nossa biologia. E é por isso que a gente tem que ter também protetores desse mundo doido que a gente vive. A causa do seu adoecimento é porque você está inundado de contaminação eletromagnética e contaminação lumínica. Por quê? Porque essas duas contaminações são disruptores endócrinos. Você vai ter muito cortisol. O cortisol é o hormônio da luta ou fuga. O estresse constante. E de noite você não consegue dormir. De dia você está cansado. E essa é a realidade da maioria e é causada principalmente pelo excesso de elétricos e eletrônicos. E isso por quê? Porque isso gera um excesso de íons positivos que causam no nosso corpo doenças. Tanto é que o maior antioxidante do que existe para o ser humano se chama terra. Isso daí se chama grounding. Quando você entra em contato com a terra, faz o aterramento, você absorve íons negativos. Esses íons negativos ajudam a reparar as células. E a gente deveria estar em contato com eles 24 horas por dia, porque a gente é um ser biológico. Então, quando você utiliza esse tipo de terapia, você está utilizando uma terapia que tem essas tecnologias da natureza. A maioria das pessoas estão tendo sérios problemas oculares por causa do excesso da contaminação lumínica. Fadigas nos olhos, olhos secos, precisa colocar um colírio a todo momento, ressecamento, inchaço, miopia, astigmatismo, a gente fica todo dia no escritório, vendo TV, jogando videogame. Então, cada vez as pessoas vão tendo mais miopia. E aqui que vamos chegar no ponto principal, né? Do que eu estava falando. Esse óculos, ele reproduz as energias da natureza, que são os íons negativos. Os íons negativos, ele é o antioxidante natural que a natureza produz. E ele vai ativar o metabolismo das células visuais, permitindo a penetração de partículas e melhorando a visão e prevenindo a miopia. Também vai melhorar a oxigenação do globo ocular e do cérebro. Por quê? Porque tem mais de 1.500 íons negativos dentro dos óculos, que vão oxigenar, e com isso vai melhorar a nutrição das células. Isso vai ativar a capacidade de regeneração do tecido ocular, vai aliviar a fadiga ocular e relaxar o corpo ciliar. E vai estimular também a circulação e o metabolismo ocular, contribuindo para a saúde e bem-estar geral dos olhos. Imagina que os olhos são a janela da alma, né? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas estão vendo cada vez pior. E não é só isso. Como ele
bloqueia a luz azul, ele diminui o cortisol, entendeu? Ele vai diminuir o cortisol por proteger o causante principal, que é a luz, e ao mesmo tempo ele vai gerar íons negativos que vão ajudar a relaxar e a oxigenar e desinflamar o corpo. Isso daí é incrível. E a nossa pulseira da saúde, Vitality, ela também produz íons negativos e também ele tem um campo magnético. Isso ajuda muito no oxigênio e transporte de nutrientes em todo o corpo. Ele vai ficar num ponto específico, né? Então ele vai estimular a célula, atividade celular e ela tem mais de 1.700 íons negativos. Ela tem três pedras magnéticas com íons e de alta concentração integrada. Além de ser linda, delicada, muito bonita, muito resistente também, é muito agradável, é muito bonito na vista. Ela fica muito linda, né? Tanto para homem como para mulher. Tem no Rose Gold e tem também no Silver, né? Então, tanto a questão principal é você usando a pulseira e o óculos, você está absorvendo os íons negativos, está recebendo o biomagnetismo, está se protegendo da luz azul, que é um disruptor endócrino e você está se tratando com a energia terahertz 20 a 30 minutos, duas vezes por dia, bebendo 3 litros de água com frequência terahertz. Eu posso lhe garantir que a sua saúde e o seu bem-estar vão melhorar consideravelmente. Isso, e claro, tendo muita fé, tendo muita perseverança, você vai alcançar o sucesso na sua saúde física. Então, eu quero agradecer ao Mesquita por ter me convidado e espero que tenha sido esclarecedor e de ajuda para todos vocês. A minha apresentação, agradeço muito que tenham me ouvido e sem mais, né? Mesquita, Olá, Dante. tudo bem, querido? Olha, maravilhosamente bem, fantástico, excelente apresentação. Inclusive, eu gostaria de um feedback do pessoal. Só quem gostou, diga eu no chat. O Dante realmente ele fala com muita propriedade. Como eu anunciei no início, é uma pessoa que tem muito conhecimento. Na verdade, Dante, quem tem que agradecer somos nós pela excelente explanação que você acabou de concluir. Então, mais uma vez, obrigado pela confiança e muito obrigado por ser um dos nossos colaboradores para estar levando as informações a todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, o prazer é meu. E realmente, só para acotar mais um detalhe, eu falei, de repente, desde um ponto de vista muito técnico, de um lado mais de quem trabalha na área da saúde, mas o intuito é por quê? Porque realmente eu acredito muito no fator da saúde e do bem-estar. E, além do mais, é porque é impressionante a quantidade de pessoas que melhoraram a saúde depois de utilizar o nosso dispositivo. E o meu intuito é, quando você tiver o aparelho, faz em todo mundo e você vai ver, é incrível. Isso aí, fantástico, pessoal. E agora, 20 horas e 55 minutos, concluímos a primeira parte da apresentação.
E antes de dar início à segunda parte, eu gostaria de ouvir alguns depoimentos, né? Somente quem teve resultado satisfatório, diga eu no chat. Nós estamos no universo de praticamente 100 pessoas. Eu gostaria que você, que teve algum resultado para a sua saúde, não para a sua doença, como o Dante muito bem colocou, né? Diga eu. Quem teve algum resultado satisfatório, assim, ó, numa escala de 0 a 10, pelo tempo que você está usando, diga 3, 4, 5, 1, 9. Vocês podem dar, ó. O Dante teve resultado nota 10, né? Quem mais aqui, ó? Esposa do William. Quem mais? Ó, Cirlete 10, Natasha 10, Rosângela 10, Genivaldo 10, Honor 10, Thalita Lopes 10 e tantas pessoas. Eu abri esse parênteses para dizer para aquela pessoa que não soube usar ou que não deu tempo ao tempo que realmente, quando usado de uma forma correta, lembrando que cada organismo, né, doutor Sena, ele reage de uma forma. Tem pessoas que em 5 minutos têm resultado, tem pessoas que precisam de 5 dias ou até mais. O importante é que esse aparelho ele aciona o sistema de autocura do próprio corpo que vai se encarregar, não é isso, Dante? De melhorar a sua saúde. Não trabalhamos com doença, não vendemos remédio, não somos médicos, trabalhamos com saúde. E agora, eu gostaria de pegar dois depoimentos. Primeira lá do Paraguai, Rosângela Pereira, seja muito bem-vinda, esposa do nosso grande amigo e colaborador, William, que está fazendo um trabalho fantástico. Rosângela Pereira, eu gostaria que você falasse, afinal de contas, eu fiquei sabendo recentemente que você teve ótimos resultados com uma situação de saúde que você tinha. Pode compartilhar conosco, Rosângela? Oi, boa noite, Mesquita. Boa noite a todos os participantes da sala. Posso sim, um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso, seja bem-vinda. Então, quero testemunhar de forma bem objetiva e rápida todo o resultado que o Tera trouxe para minha casa, né? Trouxe para minha vida. É, eu tenho fibromialgia crônica, quer dizer, eu tinha fibromialgia crônica, fui diagnosticada desde muito cedo. E ela acabou se agravando É a e conexão. transformou naquilo que todo mundo teme, né? Que é de acabar sofrendo de fibromialgia crônica. E com todos os distúrbios que ela traz, né? Insônia, é, eu cheguei a ter o que eles chamam de. Tem um nome isso. Tem um nome agora, eu não vou me recordar, mas é nuvem qualquer coisa, nuvem cinzenta. Eu tinha esquecimentos, enfim, a fibromialgia ela traz consequências bem desagradáveis. Ela te rouba qualidade de vida. E eu cheguei num nível assim que subir escada para mim era muito difícil. Quando foi diagnosticado, e isso foi muito jovem, naquele tempo não se havia tratamento, se tratava só com analgésico, e depois os tratamentos que foram surgindo eram todos os medicamentos que se enquadram dentro dos antidepressivos. Eu fiz tratamento por 5 meses, mas aí eu tinha que decidir, eu fazia tratamento ou eu trabalhava. Isso há muitos anos atrás. E aí eu abri mão dos medicamentos e tive que me acostumar a conviver com dor. Aí comecei a fazer tratamento terapêutico, psicólogo, terapia, enfim, transtorno. Minha vida foi aquilo que quem sofre de fibromialgia sabe, uma vida onde você tem que ser muito resiliente para não se entregar e sem contar os transtornos que isso pode trazer, depressão, ansiedade, enfim, terrível. E quando o Tera chegou na nossa casa, foi uma surpresa, uma grata surpresa, porque logo nas primeiras sessões eu já senti assim total melhora.
Nas primeiras sessões eu já me via fazendo coisas que eu não conseguia na minha rotina, no cotidiano diário, já fui abrindo mão porque na época o que eu acabei optando foi pelo Pilates, é o que me trazia um pouquinho de alívio, né? Já fui aliviando até as sessões de Pilates, enfim. Aos poucos eu fui percebendo assim o quanto aquilo trazia de benefício. No início, o tratamento era diário, todos os dias é, fazia aplicação de Tera. Sempre meia hora, 20 minutos, 30 minutos. Com o passar do tempo, nós acabamos até diminuindo o período de tratamento. Enfim, o que eu tenho para dizer para quem está nos acompanhando de forma bem objetiva sempre fui muito cética e eu sei os desafios que eu enfrentei para ter que conviver com esse problema que só quem tem sabe quão difícil é. Além da fibromialgia, chega uma certa idade, a gente desenvolve a menopausa. Com isso, os sintomas assim se agrava de 8 para 1000, sabe? Para 10. Então, só mesmo quem sofre de danos assim tão medonhos quanto eu sofri, a fibromialgia acompanhada da menopausa, e experimenta a qualidade de vida depois de um tratamento como o Tera, é, que a gente percebe como que a gente precisa deixar de ser tão cético, a gente precisa dar uma chance para aquilo que se propõe a trazer qualidade de vida. E eu me permiti, como eu disse, eu sempre era muito cética, eu sempre ouvia muito falar de saúde integrativa, tratamento integrativo. Graças a Deus, a ajuda do meu esposo, que sempre se empenhou muito em me ajudar nesse processo de cura. Nós demos uma oportunidade, né? E isso não trouxe só qualidade de vida, mas trouxe também a oportunidade de um negócio incrível. Hoje, graças a Deus, a minha casa, a gente tem orgulho, de certa forma, de representar a Prife também. Então, o que eu teria para dizer para as pessoas, porque a gente ouve falar de tanta coisa, Mesquita, a gente ouve falar de tantas possibilidades de tratamento, de cura. O mercado hoje ele é tão amplo, oferece tanta coisa para a gente que a gente fica, será que isso dá certo? Sei que não dá certo. E a gente tenta muita coisa até chegar em alguma coisa muito boa. E eu fui uma dessas pessoas que tentei várias coisas até chegar no tratamento com o Tera. O que eu teria para dizer para as pessoas é: se deem a oportunidade de conhecer, se deem a oportunidade de experimentar, se deem a oportunidade de acessar essa tecnologia, se deem a oportunidade de pagar para ver, né? E não é, se vocês pesquisarem aí, eu sou um dos relatos, né? Eu sou uma das pessoas que foi abençoada, né? Eu vou dizer assim, foi abençoada com o tratamento do Tera. Então, para resumir de forma bem objetiva, o que eu tenho para dizer para as pessoas que acompanham, que estão aí olhando, porque tem muita gente que já experimentou, já sabe como que é, mas muita gente de repente está vendo e assistindo para saber, mas qual é? Será que funciona? Será que dá certo? é, Dá certo. Eu sou testemunha viva disso. Eu jamais colocaria minha palavra, o meu rosto para dizer alguma coisa que eu não tivesse vivendo de fato. Mas eu me permiti, paguei para ver, e graças a Deus hoje eu colho os frutos disso. Maravilha, Rosângela. Muito obrigado. Parabéns aí, né, pela visão, pela decisão, por estar compartilhando conosco esse depoimento incrível. Estamos gravando. Se você permitir, depois a gente vai divulgar esse. Aí você pede autorização, aí você pede autorização para o chefe. O chefe é nosso amigo. Muito bem, pessoal, vamos pegar mais um depoimento. Nós temos em São Paulo, enfim, são milhares de depoimentos no mundo inteiro, até porque a empresa conta hoje com quase 2 milhões de clientes. E se você tem dúvida, pesquisem sobre a tecnologia, energia quântica, terahertz, enfim, pesquisem sobre o aparelho, entra lá no Eu fiquei TikTok, nervosa, né? viu? E agora, eu gostaria que a Thalita Lopes, de São Paulo, uma distribuidora fantástica, por sinal, está sempre fazendo, colaborando conosco também. A Thalita tinha um probleminha, reduziu a beça, estou sabendo, né? A gente se fala quase que diariamente. Thalita Lopes, bem-vindo. Eu gostaria que você brevemente desse um depoimento, né, sobre uma situação que te incomodava e após o uso, como que está. Enfim, Thalita Lopes de São Paulo, pode dar um depoimento para nós? Oi, boa noite, tudo bem?
Só não Foi vou ligar ótimo. a minha câmera porque não vai dar agora. Já sei. Mas então, mas o que mais um resultado maior assim que eu tive com a Interacare, né? Eu uso faz tempo, desde quando a gente soube lá em outubro do ano passado, mas o que eu tive mais resultado assim foi incrível para mim, foi que eu descobri que eu tinha um mioma. Foi o ano passado, eu tinha um mioma de 9 centímetros, ele era do tamanho de uma laranja. E as mulheres que já tiveram mioma sabem como isso incomoda. É um sangramento que parece que você está tendo uma hemorragia, é uma dor muito forte. Você fica fraco, pode até ter anemia, né, pela perda de sangue. Enfim, eu estava passando por tudo isso. E eu comecei a utilizar o dispositivo Care ali todos os dias, 10 minutinhos no pé da barriga, só não nos dias em que estava no período menstrual. Eu comecei a perceber que reduziu muito as dores durante o meu período menstrual, muito mesmo. Eu quase não sentia cólica mais. O sangramento também. Os dias de menstruação, assim, que eram muitos, diminuíram também, foi para 4, 5 dias. E quando eu repeti o meu exame, que isso foi recentemente, faz mais ou menos 2 meses que eu repeti o exame, eu vi que o mioma ele foi para 4 centímetros, então diminuiu muito, né? E agora, nesse próximo mês, eu vou repetir novamente, porque nesses de 2 meses para cá, eu também tenho utilizado mais ainda o dispositivo, 10, 15 minutos. E quando eu repetir o exame, eu quero muito compartilhar com vocês, com imagens, com vídeo, com tudo, que eu tenho certeza que ele vai estar menor ainda, porque eu não utilizei nenhum remédio, eu não utilizei nenhum outro tipo de tratamento para que ele diminuísse a não ser o dispositivo. Então, eu tenho certeza que foi o Iteracare. E é isso. Fantástico, pessoal. Como vocês estão vendo, hoje eu estou aqui, né, como no dia a dia. Pessoal, microfone ligado. Eu também faço uso, afinal de contas, eu estou com os óculos, eu estou com o relógio, que tem energia escalar, eu estou com a pulseira, estou com Ion Shield e também vestindo a camisa da Prife, né? Estou todo de Prife, até porque eu tenho falado, né, que meu nome é Carlos Mesquita Prife, uma vez que eu me apaixonei pela companhia, seus produtos, os seus benefícios e, obviamente, o plano de compensação. Falar em plano de compensação, eu quero resumir rapidinho, até porque nós temos quase 120 computadores conectados e agora já são 21 horas e 9 minutos. Eu quero fazer a segunda parte da apresentação, explanando o plano matemático. Mas antes eu gostaria de saber se tem convidado na sala. Quem é convidado, diga eu. Tem algum convidado que veio conferir, que veio conhecer, né? Tem alguém aqui ou só são distribuidores? Tem convidado na sala, diga eu. Se você é convidado, se você não está no negócio ainda, né? Eu peço gentilmente aí, né, que você se manifeste. Não tem convidado, eu acho que não tem convidado. Não tem. Opa, tem sim. Olha eu, Jacinto. Sejam muito bem-vindos, Jacinto. E provavelmente deve ter outros convidados, como está aparecendo aqui, né? Everson Serafim, que legal, que legal. Por trás de uma empresa fantástica, com produtos maravilhosos, uma liderança, então, eu tenho falado que os grandes empreendedores, grandes líderes, homens e mulheres de negócios estão fazendo parte. Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar pelo plano matemático. Portanto, a partir de agora, vamos então fazer um resumo, né, de como cuidar da saúde financeira, né? É muito bom cuidar da saúde, claro, mas se não tivermos dinheiro, nós não temos nem como cuidar da saúde. É uma coisa atrelada à outra. Precisamos de dinheiro para nos alimentar bem, para nos comprar esses produtos fantásticos, né? Então, se tem dinheiro e não tem saúde, não adianta. Se tem saúde e não tem dinheiro, também dificulta, porque daí você não consegue saúde, ok? Então, nos próximos minutinhos, vamos lá. A Praia Internacional, ela diz que para você se tornar um distribuidor, alguém pode passar slide, por gentileza? Para você se tornar um distribuidor, basta você, né, comprar 1, 3 ou 10 produtos. Sendo assim,
você passa a ter o seu negócio, podendo desenvolver em qualquer parte do mundo sem limitação geográfica. Galera, olha só, estou falando de um negócio que possibilita, com trabalho, ter uma renda extra ou até mesmo mudar radicalmente a sua vida financeira, tá? Podendo desenvolver através do conforto da sua casa, participando das lives, trazendo os seus convidados e expandir esse negócio a nível mundial e obter rendas altamente expressivas, como pessoas já estão obtendo em todo o mundo, inclusive no Brasil, ok? Uma vez que você comprou 3 ou 10 produtos, movimentou o PV, e os PVs nada mais é do que um indexador, né? Então, qualquer lugar do mundo onde alguém comprar um ou mais produtos da empresa, paga-se pela moeda local e movimenta PVs. E nós somos remunerados, monetizados, através dos PVs que movimentamos em nossa rede. Se eu movimento muito, eu ganho, né, muito. Se eu movimento pouco, eu ganho pouco. E se eu não movimento nada, né, dinheiro não é elástico, não cai do céu. Temos que fazer um trabalho, nós estamos trabalhando. Muito bem. Existem vários bônus. O primeiro é o bônus de patrocínio. Tá? Você vai ganhar 10% e no dia seguinte você saca. Então, quando você indica alguém, você patrocinou alguém, né? Por que patrocínio? Você vai dedicar tempo nessa pessoa, porque aqui não é filantropia, não. Eu não concordo que tem que pagar para alguém. Oferecemos uma possibilidade, uma oportunidade. Então, patrocínio é que você está investindo o seu tempo para auxiliar aquela pessoa e a empresa te remunera em 10%. Além do bônus de patrocínio, nós temos também o bônus de fidelidade, pontos de fidelidade. Ou seja, quando você indica alguém, você ganhou o bônus de patrocínio e também ganhou o pontos de fidelidade. Alguém vai mudar o slide para me ajudar, por favor, tá? E aí tem o ponto de fidelidade. Esses pontos, eles vão para a carteira secundária e esses pontos você troca por produtos. Esses produtos você usa, você vende e por aí vai. Então, no bônus D, na indicação, você ganha dinheiro e pontos, ok? Muito bem. Para quem quer construir uma carreira, para quem quer ter uma renda progressiva, tá? Aí entra a duplicação, ou seja, né? Aí tem o bônus de emparelhamento de nível. Tá? O bônus de emparelhamento de nível diz o seguinte: você tem que ter dois lados, emparelhar. Então, o João, ele entrou no negócio, ele patrocinou a Maria de um lado e o Pedro do outro. Ele emparelhou aquele primeiro nível. Se for prata e prata, ele ganha US$ 80. Se for ouro e ouro, ele ganha US$ 240. E se for diamante de um lado e diamante do outro, desde que haja um emparelhamento no nível, não importa se é no primeiro nível, no quinto, no centésimo, ele tem então US$ 800, tá? Esse bônus ele é pago na Power Leg, na linha maior, ao infinito, ok? Bônus de compartilhamento de grupo. Lembra que eu falei que quando as pessoas compram produtos, movimentam PVs? Então, quando tiver PVs de um lado, PV do outro lado, aí é volume, não é nível, tá? É grupo, emparelhou. E aí você ganha 8, 10 ou 12%. Se você for prata desse bônus, você vai ganhar 8%. E se você for ouro, você vai ganhar 10%. E se for diamante, você ganha 12%. Mesquita, qual a melhor forma para empreender nesse negócio? Aproveitar o mercado extraordinário que nós temos com uma empresa fantástica. A melhor forma é o seguinte: você quer ganhar 8 ou você quer ganhar 12? A resposta está em suas mãos. Mas tem diamante? Quem é diamante na sala, diga eu. Tem algum diamante aqui? Pessoas que iniciaram, depois migraram, pessoas que iniciou como diamante, enfim, temos vários, né? A grande maioria dos construtores, das pessoas que estão desenvolvendo,
elas optaram para ganhar mais estar iniciando como diamante, ok? Mas você é tão bem-vindo, né? Se for um prata também, no problem, não tem problema. Próximo bônus, e eu vou encerrar por aqui. É o mesmo. Patrocinador, olha só, uma simulação para você entender, tá? Esses 3 bônus já mencionados. Imagina você aqui, tá vendo? Imagina você. Tudo começa de você para baixo. Indicou um ouro de um lado e um ouro do outro. Você, $60 de um lado e $60 do outro. 240 pontos de um lado e 240 pontos do outro, que já dá para trocar por um produto. Só que emparelhou. Você não indicou 2 pessoas, e aí você tem mais $240. E a partir daí, uma coisa muito importante acontece. Imagina que o número 1 indica o 2. O número 3 do outro lado, indica o 4. Ó, na sua estrutura de negócio, mesmo não sendo indicado por você, formou naquele nível mais um par, mais $240. E assim sucessivamente ao infinito. Mesquita, por que essas bolinhas azuis? Porque a partir, né, de um determinado nível, a partir da quarta linha, movimenta PVs. Quando emparelha do outro lado, você também tem o bônus de grupo. Lembrando, o distribuidor prata, ele tem o potencial de ganho de $9.000 mês. O distribuidor ouro, $27.000, e um distribuidor diamante, $112.000 mês, que é o potencial de ganho, ok? Bônus unilevel. Vamos dar continuidade. Bônus de liderança, estava esquecendo isso aqui. Tá? Então, olha que incentivo para você trabalhar com as pessoas do seu grupo. Tudo que eles ganharem do bônus de grupo, de parelhas de grupo, você ganha 10%, 5, 5, 5, se você for prata. Ah, mas eu vou iniciar como ouro. 10, 5, 5 e 5 e 5 do que eles ganharem do bônus de prêmio de grupo. Ah, mas então eu estou vendo que a galera entendeu o negócio, o pessoal tá por quê? Como diamante. Também porque nesse bônus você ganha 100 gerações. 10, 5, 5, 5, 5, 5, né? Então você ganha 6 gerações, ok? Não para por aí, porque na sequência nós temos aqui bônus unilevel. É, isso mesmo. Tem atividade mensal? Toda empresa séria tem. Toda empresa de produto tem. Que a empresa precisa saber se você está comprometido com o negócio para ela lhe pagar. Nada mais justo. E as pessoas comprometidas fazem atividade mensal. É obrigatório? Olha, tão opcional quanto o ar que nós respiramos. É opcional. Ninguém obriga eu a respirar. Só que se eu não respiro, eu morro. Se você não faz sua atividade, você não está fazendo o negócio. $30, parte desse valor é distribuído num unilevel que, por enquanto, paga em 20 níveis. Teremos um ajuste, e você vai amar esse ajuste aí nos próximos dias. Depois vem como se tornar gerente 3 estrelas. Falar em gerente aqui, pode voltar um pouquinho aqui, que eu quero até destacar. Tá? Como se tornar um gerente 3 estrelas aqui, ó. Tá vendo os critérios aqui, ó? Você começa com Future Star, gerente 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas e assim sucessivamente. Nós temos, né, vários Future Star no Brasil. Né? Thelma Lira, nós temos a Beth Kaouro, nós temos vários. Não lembro, me perdoe que acabei, são tantas pessoas. E gerente 3 estrelas, 1 estrela, nós temos 3. Nós temos Cid de Oliveira, do Paraná, Roberto Liu, de São Paulo, e o Tiago, lá do Paraná também. Nós temos 3 profissionais que estão trabalhando, comprometidos, apoiando, ajudando a empresa e se tornaram gerente 1 estrela. Tá? E gerente 2 estrelas, nós temos um.
né, que é um amigo meu, um cara bacana, um cara que veste a camisa, soa a camisa, que é o Carlos Mesquita, que trabalhando em equipe, não sozinho, chegou no nível de two star, ou seja, 2 estrelas. E aí, na medida que você vai galgando essas posições, a empresa te remunera com um bônus único. Ó, o gerente 1 estrela, você tem um cheque de US$ 300. 2 estrelas, o cheque de US$ 600. E assim sucessivamente. E depois, na sequência, nós temos aqui, ó, bônus de avanço de título. Então, de diretor Safira e acima, você recebe um bônus, né? Cada vez que você bate lá, e você recebe esse bônus. Depois nós temos também, para finalizar, partilha do lucro mundial da empresa. A empresa pega 2,1% do faturamento bruto, estava esquecendo meu óculos aqui, ó, do faturamento bruto da companhia e divide com as pessoas que alcançam esses títulos. Eu, recentemente, com mais de 60 brasileiros, tivemos uma convenção na Malásia. Nós conhecemos várias pessoas que já estão recebendo esse bônus. Só para vocês terem ideia, nós conhecemos, esse bônus ele é pago uma vez por ano. Nós conhecemos líderes que ganham US$ 20 mil, US$ 50 mil, US$ 100 mil. Tem líder que só desse bônus ganha, sei lá, US$ 200 mil por ano. Só desse bônus. E eu vou ganhar, porque eu trabalho muito, essa é a minha meta, e você poderá ganhar também. Ok? Próximo slide. Nós estamos praticamente finalizando. Pacotes de entrada são 3. Inclusive, você pode pagar em até 10 vezes com cartão. Procure a pessoa que lhe convidou. Tá? Tem um acréscimozinho normal ao operador do cartão, mas procura a pessoa que ela vai te passar maiores detalhes. Ok? Próximo passo. Próximo passo, ó, aqui são os valores dos produtos, do Interacare, do BioLite, dos óculos, das pulseiras maravilhosas, tá? E, enfim, né? Como começar? Mesquita, não entendi 100%, mas eu vi que faz sentido. Como começar a empreender nesse negócio novo para nós no Brasil e se beneficiar financeiramente desse mercado fantástico, maravilhoso que é o Brasil. Muito simples. Escolha seu pacote de entrada. Primeiro ponto. Segundo, quer ter sucesso? Participe dos treinamentos presenciais e principalmente online. Quer fazer dinheiro rápido? Faça como a Thaís Lopes, que vendeu 7 produtos. Vende produtos e tantos outros. Quer garantir uma renda residual crescente? Quer alavancar os seus ganhos? Quer ganhar dinheiro dormindo através da alavancagem? E esse é um dos segredos do Warren Buffett, o bilionário americano, que diz o seguinte: quer ficar rico? Descubra algo que você possa ganhar dinheiro dormindo. E esse negócio te dá essa possibilidade. Às vezes eu vou dormir, né? Eu tenho o valor X de pontos, acordo no dia seguinte, a hora que meus olhos abrem, às vezes abre às 10, às 9, às 8, não importa, e tenho outro volume. Aumentou o volume, aumenta os ganhos. Por que aumenta o volume? Porque o grupo que eu comecei, ele se espalhou e hoje tem aproximadamente 1.600 pessoas no Brasil e fora do Brasil. E todas as vezes que essas pessoas comprarem produtos em qualquer parte do mundo, eu fico muito feliz. Olha que legal. Ok, pessoal? Liguem suas câmeras, fiquem à vontade. Acabamos de concluir a apresentação de negócio. Quem estiver gravando pode encerrar. E agora